E aí galera, beleza? Essa é a nossa segunda aula de matrizes, onde veremos as operações com matrizes. Eu vou te explicar as operações com matrizes já resolvendo exemplos, que é a melhor maneira para você entender isso aqui. Já vamos começar com adição e subtração. Como que a gente vai fazer para somar e subtrair duas matrizes? É bem fácil, tá? Primeira coisa, elas têm que ter a mesma ordem e aí nós vamos trabalhar elemento por elemento, operando os elementos correspondentes, que são aqueles que ocupam as mesmas posições nas duas matrizes. Como assim, professor? Olha só. Temos ali uma matriz A de ordem 2 por 3, possui duas linhas e três colunas, e uma matriz B de mesma ordem. Portanto, dá para somar e subtrair essas duas matrizes, né? Para começar, vamos fazer A mais B, matriz A mais matriz B. Então, a gente opera elemento por elemento. Vamos começar pelo que está na primeira linha e na primeira coluna. Na matriz A, esse elemento é 3. Na matriz B, ele é 1. Portanto, na matriz A mais B, esse elemento vai ser 3 mais 1, que fica 4. Bem fácil. Agora a gente vai para o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Na matriz A, ele é menos 1. Na matriz B, ele é 4. Então, menos 1 mais 4 fica 3. Beleza. Agora o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Na matriz A é 7, na matriz B é 1. 7 mais 1 fica 8. Então, o elemento que está na primeira linha, terceira coluna da matriz A mais B é 8. E assim por diante, né? Vamos para a segunda linha agora. O primeiro elemento da segunda linha é 0 na matriz A. O que está na mesma posição da matriz B é 2. 0 mais 2 resulta 2. Então, esse cara aqui é 2. O que está do lado aqui, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é 4 na matriz A e 6 na matriz B. 4 mais 6 fica 10. Então, na matriz A mais B, esse elemento é 10. E o último elemento, que está na segunda linha, terceira coluna, é 2 na matriz A e 5 na matriz B. 2 mais 5 fica 7. Olha só que fácil. Só isso, tá? É só somar os elementos que ocupam as mesmas posições nas duas matrizes. Beleza. Agora vamos fazer uma subtração. Vamos calcular a matriz A menos B. Vamos encontrar essa matriz aqui. Bom, para fazer uma subtração é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de somar você vai subtrair, né? Então, como a gente quer a matriz A menos a matriz B, a gente tem que pegar cada elemento da matriz A menos o seu correspondente na matriz B, certo? Vamos começar pelo elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Na matriz A, ele é 3. Na matriz B, ele é 1. Então, agora a gente faz 3 menos 1, porque estamos subtraindo, né? Agora é A menos B. 3 menos 1 fica 2. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz A menos B é 2. O que está do lado, o que está na primeira linha, segunda coluna, na matriz A é menos 1, na matriz B é 4. Menos 1 menos 4 fica menos 5. Beleza? Agora o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, na matriz A é 7, na matriz B é 1. 7 menos 1 fica 6. Beleza? E na segunda linha temos 0 na matriz A e 2 na matriz B. 0 menos 2 fica menos 2. O elemento que está do lado é 4 na matriz A e 6 na matriz B. 4 menos 6 fica menos 2. E finalmente o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, é 2 na matriz A e 5 na matriz B. 2 menos 5 fica menos 3. Então, assim que a gente faz para somar e subtrair matrizes. Aqui na adição, a ordem não importa, tá? Se você faz A mais B ou B mais A, é a mesma coisa. Mas na subtração tem que tomar cuidado. A menos B é diferente de B menos A. Se a gente fosse calcular a matriz B menos a matriz A, tinha que pegar cada elemento da matriz B menos o seu correspondente lá na matriz A, certo? Então, para somar e subtrair matrizes, bem tranquilo.
Para multiplicar uma matriz por um número real, também é bem fácil. Também operamos elemento por elemento. É só multiplicar cada um dos elementos da matriz por o número que a gente está multiplicando essa matriz, tá? Então, olha só, temos ali uma matriz A, quadrada de ordem 3, né? Possui 3 linhas e 3 colunas. E vamos calcular 2 vezes A, ou seja, 2 vezes essa matriz A. E vamos calcular também menos 3A, menos 3 vezes a matriz A. Para multiplicar uma matriz por um número real, essa matriz pode ter qualquer ordem, né? Porque é só multiplicar cada um dos elementos da matriz por esse número. Então, não tem problema. 2 vezes A é só multiplicar, então, cada um dos elementos da matriz por 2. Bem fácil, olha só. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Essa é a primeira linha. Vamos para a segunda. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E na terceira linha, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos 4, menos 8. Essa é a matriz 2A. Bem tranquilo. Agora, a matriz menos 3A, a gente vai ter que multiplicar cada um dos elementos da matriz A por menos 3. Vamos lá. Menos 3 vezes menos 2 fica 6 positivo. Menos 3 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes 3 resulta menos 9. Essa é a primeira linha. Na segunda linha, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. E menos 3 vezes 1, menos 3. Na terceira linha, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 3 vezes 3, menos 9. E menos 3 vezes menos 4 é 12 positivo. Tá ok? Assim que a gente faz para multiplicar uma matriz por um número. E agora vamos para a multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes, a operação mais complicada, mais chatinha de fazer. Isso porque a gente não opera elemento por elemento como a gente faz para somar e subtrair e também para multiplicar uma matriz por um número real. Aqui na multiplicação de matrizes é um pouquinho diferente. Primeira coisa, existe uma condição necessária para que exista o produto de duas matrizes, tá? Nem sempre dá para a gente multiplicar duas matrizes. A condição é a seguinte: o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Guarda isso, é importantíssimo, tá? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Acontecendo isso, existe o produto, dá para multiplicar essas duas matrizes. E aí, a ordem da matriz resultante é a seguinte: é o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Beleza? Vamos observar isso aqui com um exemplo. Olha só. A matriz A que a gente tem aqui, ela possui ordem 2 por 3, né? Tem duas linhas e 3 colunas. E a matriz B, ela tem ordem 3 por 2, possui 3 linhas e 2 colunas. Será que dá para a gente fazer esse produto aqui, A vezes B? Pensa um pouquinho. Dá para fazer, né? Porque a matriz A, ela tem 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas. Ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E qual será que vai ser a ordem dessa matriz A vezes B? Quantas linhas e quantas colunas ela vai ter? Bom, a quantidade de linhas é sempre a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas é sempre a quantidade de colunas da segunda matriz. Portanto, a primeira matriz ela tem 2 linhas, então a nossa matriz A vezes B vai ter 2 linhas também, né? E a matriz B ela tem 2 colunas, então a matriz A vezes B vai ter 2 colunas. Significa então que a nossa matriz A vezes B ela tem ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Mas existe um macetezinho que fica mais fácil para observar isso aqui, tá? O macete é o seguinte: você vai colocar embaixo de cada letra a ordem da respectiva matriz. Então, a matriz A ela tem ordem 2 por 3, né? Você vai colocar aqui então 2 por 3. E a matriz B ela tem ordem 3 por 2, né? Muito bem.
Fazendo isso, é só você olhar para os dois numerozinhos que estão no meio. Se eles forem iguais, dá para multiplicar essas matrizes. Se eles forem diferentes, não dá para multiplicar. Nesse caso aqui, os dois números são iguais, né? Os dois valem 3. Portanto, dá para multiplicar essas matrizes aqui. E além disso, a gente sabe que a ordem da matriz resultante é 2 por 2. É só você pegar os números que ficam aqui nos extremos, olha só. Eles vão informar para a gente a ordem que a matriz resultante do produto vai ter. Maravilha! Já sabemos que dá para multiplicar e já sabemos qual é a ordem da matriz resultante. Vamos então fazer essa multiplicação. Para isso, é legal a gente montar um esqueminha que fica bem bacana para observar de onde que vem cada um dos elementos. Então é o seguinte, você vai colocar a primeira matriz aqui, no nosso caso é a matriz A, 2, 1, 5, segunda linha 3, menos 1, 4, e a segunda matriz você vai colocar do lado em cima. Então vamos colocar ela aqui. 3, 4, 2, menos 2, menos 1 e 6. Agora você traça as linhas da primeira matriz e traça as colunas da segunda. Observe que foram gerados alguns cruzamentos aqui, né? Pois é, cada um desses cruzamentos é exatamente um dos elementos da matriz A vezes B. Então, o que acontece na multiplicação de matrizes é o seguinte, cada elemento A e J, melhor dizendo, cada elemento que está na linha I e na coluna J da matriz resultante do produto, ele vem do cruzamento da linha I da primeira matriz com a coluna J da segunda matriz. Não entendi nada, professor. É bem fácil, tá? É o seguinte, se você pega o elemento, esse elemento aqui, por exemplo, ele está na segunda linha e na primeira coluna da matriz resultante desse produto, né? Portanto, ele vem do cruzamento da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, certo? Você pega sempre linhas da primeira matriz e colunas da segunda matriz. É isso que acontece. Mas esse esqueminha aqui, ele está indicando para a gente de onde vem cada um dos elementos, né? Não precisa nem lembrar disso, é só você observar o esquema, ó. Se eu pego esse elemento aqui, dá para ver claramente. Ele vem da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Se eu pego esse elemento aqui, ele vem da segunda linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Então, o esqueminha é muito bacana por causa disso, tá? Você tem ali de onde vem cada um dos elementos. Tá ok? Então, vamos colocar aqui do lado matriz A vezes B. Vamos começar pelo elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Ele vem do cruzamento, então, da primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Como que a gente faz esses cruzamentos aqui? Bom, a quantidade de elementos em cada linha da primeira matriz é sempre igual à quantidade de elementos em cada coluna da segunda matriz. A condição necessária para que o produto de duas matrizes exista garante isso para a gente, tá? Então, sempre você vai ter a mesma quantidade de elementos em cada linha da primeira matriz e em cada coluna da segunda matriz. Aí, você vai sempre multiplicar o primeiro da linha com o primeiro da coluna, o segundo da linha com o segundo da coluna, o terceiro da linha com o terceiro da coluna. Se tivesse um quarto elemento aqui na linha, teria um quarto lá na coluna e assim por diante, certo? Faz essas multiplicações e aí soma os números, né, dessas multiplicações. Você tem o valor desse cruzamento ali, certo? Parece muito complicado, parece o fim do mundo, mas na verdade não é tanto, olha só. Vamos lá então. Primeira linha com primeira coluna, olha só. Primeiro da linha com primeiro da coluna, então 2 vezes 3 fica 6, né? Maravilha. Agora, segundo da linha com segundo da coluna, 1 vezes 2, 2. Então é 6 mais 2, aí a gente vai juntar tudo, né? E agora, terceiro da linha com terceiro da coluna, 5 vezes menos 1, menos 5. Então, 6 mais 2 mais menos 5 fica menos 5.
essa soma aqui vai ser o valor do elemento aqui da primeira linha, primeira coluna. Agora esse cara que está aqui do lado, ele vem da primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Então vamos lá, primeiro da linha com primeiro da coluna. 2 vezes 4 fica 8. Agora essa coluna aqui, né? Então essa linha com essa coluna, 2 vezes 4, 1 vezes menos 2 fica menos 2, então é 8 menos 2. E agora terceiro da linha com terceiro da coluna, 5 vezes 6, 30. 8 menos 2 mais 30. Show de bola! Agora vamos para a segunda linha. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, ele vem do cruzamento da segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 4 vezes menos 1, menos 4. E finalmente, esse elemento aqui, ele vem da segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes menos 2 mais 2. E 4 vezes 6, 24, mais 24. Agora é só realizar essas somas e subtrações e a gente tem cada um dos elementos da nossa matriz A vezes B. 6 menos 5 fica 1, 1 mais 2, 3. 8 menos 2 é 6, 6 mais 30, 36. 9 menos 2 fica 7, 7 menos 4, 3. 12 mais 24, 36. 36 mais 2, 38. Pronto. Essa é a matriz A vezes B. Tá ok? Uma observação importante, tá? Aqui na multiplicação de matrizes, a ordem importa, tá? A vezes B geralmente é diferente de B vezes A. Quando você vai multiplicar dois números, por exemplo, 5 vezes 3, a ordem não importa, né? 5 vezes 3 é 15, 3 vezes 5 é 15 também. Mas quando você multiplica matrizes, isso não acontece, tá? Geralmente, A vezes B é diferente de B vezes A. Por que geralmente, professor? Porque até pode acontecer isso, tá? Quando isso acontece, a gente diz que as matrizes são comutáveis, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Você tem que ter na cabeça que matriz não é número, tá? Algumas coisas que dá para fazer com números, não dá para fazer com matrizes, tá ok? E para finalizar, veremos agora como encontrar a inversa de uma matriz de ordem 2 por 2. Para começar, o que é inversa de uma matriz? Olha só a definição que a gente tem aqui. Seja A uma matriz quadrada de ordem n, ela será inversível se existir uma matriz A elevado a menos 1 quadrada de ordem n, onde A multiplicado por A elevado a menos 1 resulta a matriz identidade de ordem n. Ou seja, a matriz ela tem que ser quadrada e ela vai ser inversível, ou seja, existe uma matriz que é a inversa dessa matriz A. Se essa matriz A multiplicada pela sua inversa resultar a matriz identidade de mesma ordem, tá? Então é isso que tem que acontecer. Por enquanto, a gente vai estudar aqui apenas a matriz inversa de ordem 2, tá? Mais para frente, a gente vai aprofundar o nosso estudo, a gente vai ter uma aula só para falar de matriz inversa, onde veremos como determinar a inversa de uma matriz de ordem superior, tá? Por enquanto, apenas uma matriz de ordem 2 por 2, que a gente vai usar multiplicação de matrizes para fazer isso, tá? Bom, seguindo essa definição aqui, vamos fazer então o nosso exemplo que a gente tem aqui. Olha só, encontre se existir a inversa da matriz A de ordem 2 por 2 que nós temos aqui, né? Bom, encontre se existir, porque nem sempre existe, tá? Então, vamos lá. Seguindo essa definição, a nossa matriz A, que é 1, 3, 2 e 7, ela tem que ser multiplicada por uma matriz que é a matriz inversa, né? Que é quadrada de mesma ordem que a matriz A, portanto, ela tem ordem 2 por 2 também,
Como a gente não conhece essa matriz, vamos representar os elementos por letras, né? A, B, C e D. E esse produto tem que resultar a matriz identidade de ordem n. Aí você tem que lembrar como que é a matriz identidade de ordem 2 por 2. Matriz identidade é aquela matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal valem 1 e os restantes valem 0, né? Quando ela tem ordem 2, fica nesse formato aqui. Então é isso que tem que acontecer. A matriz A multiplicada por essa matriz tem que resultar essa matriz aqui. O nosso objetivo é encontrar qual é essa matriz, que é a inversa da A, certo? Então é só multiplicar essas matrizes aqui. Dá para fazer esse produto, né? E a matriz resultante vai ter a mesma ordem 2 por 2. Você pode montar aquele esqueminha que a gente viu antes, não tem problema, mas nesse caso aqui, o produto é bem tranquilo para fazer, tá? Vai funcionar da seguinte maneira. 1 vezes A fica A, 3 vezes C, 3C. A mais 3C. Esse é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Agora, primeira linha com segunda coluna. 1 vezes B fica B, e 3 vezes D, 3D. B mais 3D. Agora vamos para a segunda linha. Então é segunda linha da primeira matriz com primeira coluna, né? 2A mais 7C. 2A mais 7C. E agora segunda linha com segunda coluna, 2B mais 7D. 2B mais 7D. Isso tem que ser igual à matriz identidade que nós temos aqui, né? Maravilha! O que tem que acontecer para que duas matrizes sejam iguais? Elas têm que ter a mesma ordem, né? É o que acontece aqui, beleza? E aí os elementos que estão ocupando as mesmas posições nas duas matrizes, eles têm que serem iguais, né? Significa que A mais 3C tem que ser igual a quanto? 1, que é o elemento que está na mesma posição da outra matriz. 2A mais 7C tem que ser igual a 0. Além disso, B mais 3D tem que ser igual a 0. E 2B mais 7D tem que ser igual a 1. Agora a gente caiu em dois sisteminhas de equações, com duas equações e duas incógnitas em cada um. Como é que a gente faz para resolver esse sisteminha aqui? Uma das maneiras é só isolar uma das incógnitas em uma equação e substituir na segunda. Como assim, professor? Olha só o primeiro sistema que nós temos aqui. Dá para isolar o A na primeira equação, fica 1 menos 3C, é só passar o 3C para o lado de lá. E agora é só trocar o A por 1 menos 3C nessa segunda equação, né? Vai ficar 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1 menos 3C mais 7C igual a 0. Fica 2 menos 6C mais 7C igual a 0. Menos 6C mais 7C fica C. Passo 2 positivo para o lado de lá, fica menos 2. Então, o C vale menos 2. Para achar o A, é só trocar o C pelo valor que a gente acabou de encontrar em qualquer uma dessas três equações aqui. Pode ser nessa daqui mesmo, olha só. Temos que A é igual a 1 menos 3 vezes C. O C a gente encontrou menos 2, menos 3 vezes menos 2. Portanto, temos que A é igual a 1 mais 6. Menos 3 vezes menos 2 fica 6 positivo. Assim, o A é igual a 7. Vamos colocar aqui embaixo. A igual a 7. Agora, vamos resolver o segundo sistema aqui do lado. No segundo sistema, fazemos da mesma maneira. Vamos isolar o B agora na primeira equação para substituir na segunda. Então, o B ele é igual a menos 3D, certo? Passo o 3D para lá. Substitui na equação de baixo, então 2 vezes B fica 2 vezes menos 3D, mais 7D igual a 1.
Temos menos 6D mais 7D fica D. D é igual a 1. Maravilha. Se o D é igual a 1, o B é só fazer menos 3 vezes D. Menos 3 vezes 1. Então, o B é menos 3. Pronto. Encontramos A, B, C e D. A gente encontrou cada um dos elementos da matriz que a gente tem aqui, que é a inversa da matriz A. Portanto, a matriz inversa de A, que é a matriz A elevado a menos 1, assim que a gente representa, né? Ela é formada pelos elementos 7, menos 3, 2, menos 2, aliás, e 1. É só substituir o A, o B, o C e o D. Então, essa é a inversa da matriz A. Se multiplicar a matriz A por essa matriz aqui, ou essa matriz pela matriz A, nesse caso a ordem aqui não vai importar, ambos os produtos vão resultar a matriz identidade de ordem 2. Portanto, essa matriz é a inversa da matriz A, tá ok? Então, você pode encontrar a inversa de uma matriz de ordem 2 dessa maneira aqui, apenas fazendo multiplicação de matrizes e aí caindo nos sisteminhas aqui. Se a ordem for maior que 2, aí já fica mais complicado fazer desse jeito aqui. Aí a gente vai aprofundar o nosso estudo nas aulas seguintes, tá ok? Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Fique agora com a aula de exercícios resolvidos, onde faremos algumas questões para aplicar tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá, valeu!